Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do espaço informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a esta semana, os dados criminais, tanto que deram entrada em diversos comandos distritais, bem como o comando da região Tomé do Príncipe, a Polícia Nacional considera uma semana, ainda assim, relativamente calma, portanto, onde a Polícia Nacional registrou um total de 125 casos criminais, tendo aumento de 14 casos em comparação com a semana transata. Tanto concernente aos crimes contra a pessoa, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou 67 casos criminais, tendo aumento de 13 casos, tanto com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 14 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 17 casos criminais, com aumento de 6 casos. E para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou durante esta semana, portanto, 16 casos criminais, tendo assim aumento de 2 casos. Portanto, comparativamente, os casos criminais que deram entrada em diversos comandos distritais, a Polícia Nacional registrou 18 casos para o Comando Distrital de Água Grande, 14 para Mesoche, 9 para Cantagalo, 6 para Lobata, 5 para Cauê, 3 para Lembá, 6 para o Comando da Região Tomé do Príncipe e a Unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, portanto, a Polícia Nacional registrou 54 casos criminais, que teve aumento de 4 casos comparativamente com a semana transata. Portanto, destaque vai para crimes de furto. Esta semana, portanto, a Polícia Nacional registrou 20 casos criminais, tendo assim aumento de 6. Portanto, fazendo uma comparação em diversos comandos distritais que deram entrada os casos, portanto, criminais, foram registradas 17 casos criminais para o Comando Distrital de Água Grande, 6 para o Comando Distrital de Mesoche, 5 para Cantagalo, 10 para o Comando Distrital de Lobata, 3 para comandos distritais de Cauê e Lembá, tanto 7 para o Comando da Região Tomé do Príncipe e 3 para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Tanto concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou, portanto, 4 casos criminais, tanto tendo assim redução de 3 casos. Relativamente à detenção, portanto, durante esta semana, a Polícia Nacional efetuou 25 detenções, que manteve-se de igual à semana transata. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde foram efetuadas 10 detenções. Portanto, para crimes de violência doméstica foram efetuadas 3 detenções e para crimes de furto, assim, a Polícia Nacional efetuou 3 detenções. Concernente aos casos de segurança rodoviária, ao longo desta semana, a Polícia Nacional portanto, registrou 9 casos de acidente de viação, portanto, teve aumento de 2 casos. Relativamente aos casos de acidente por atropelamento, durante esta semana, a Polícia Nacional registrou 3 casos, que teve aumento de 3 casos. Portanto, para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 4 casos, portanto, tendo assim redução de 1 caso. Para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou, portanto, 2 casos de acidente, que manteve-se de igual à semana anterior. Tanto esses casos de acidente nós registramos como consequência tanto um ferimento grave, tanto 8 ferimentos ligeiros e 13 danos materiais. Durante esta semana não foram assim registradas situações de acidente de viação com gravidade, portanto registrou-se um caso de atropelamento com uma motorizada, portanto, na localidade de Aguarós, que, portanto, teve um caso, como já havíamos referenciado, um ferimento grave, que, portanto, foi assistido
ainda no posto, portanto, posto médico, e encontra-se estável. Portanto, relativamente a situações criminais, situações inopinadas que careceram a intervenção da Polícia Nacional ao longo desta semana, portanto, estamos com uma situação onde a Polícia Nacional, portanto, fez detenção de 12 indivíduos, portanto, de 25 e 34 anos de idade, que assim furtaram 2 telefones, portanto, e 2.000 dobras. Portanto, desta situação, a Polícia Nacional conseguiu, na sua diligência, recuperar esses bens e, portanto, foram entregues ao proprietário. Portanto, uma situação também que ocorreu no Hotel Bigode, portanto, perto de aeroporto, onde o próprio segurança, o guarda daquele estabelecimento efetuou, portanto, daquele espaço, retirou sem prévia autorização, portanto, alguns pertences como toalhas, televisores, portanto, louças, portanto, cortinados, colchão. Portanto, dessas situações, a Polícia Nacional conseguiu recuperar esses artigos. Portanto, estamos a referir de um guarda de 45 anos de idade. Portanto, desta situação, a Polícia Nacional conseguiu efetuar, portanto, detenção dos meliantes, portanto, e recuperou também os pertences entregues ao dono. Outra situação também que tem a ver com portanto, ofensas corporais, a Polícia Nacional, portanto, conseguiu efetuar detenção de 2 indivíduos que estiveram numa contenda, portanto, com recurso à machine. Portanto, dessa situação, o jovem, portanto, de seus 25 anos de idade, portanto, foi assim agredido com golpe de machine, onde recebeu cuidados médicos. Portanto, a Polícia Nacional, ao longo desta semana, também registrou algumas situações, portanto, corpos sem vida em algumas localidades, portanto, de Cruzeiro, Penha, portanto, situações, portanto, que a Polícia Nacional lamenta e endereça aos familiares os sentimentos de pesar. Portanto, são essas informações registradas pela polícia ao longo desta semana. Portanto, obrigado pela preferência. Voltamos na próxima edição.